Olá, galera! Vocês que estão de olho nas nossas dicas para o concurso de Guarda Municipal de Petrolina, vamos lá para mais uma aula de raciocínio lógico. Na aula 1, nós abordamos para vocês os conceitos e princípio fundamental da contagem e explicamos para vocês quando devemos usar o princípio multiplicativo ou o princípio aditivo. Além disso, introduzimos sobre o conceito de fatorial. Comentamos também que na análise combinatória vocês não poderão se deparar com problemas de permutações simples, arranjos, permutações com repetição e combinações simples. São situações em que alguns livros didáticos eles solicitam que vocês usem algumas dessas fórmulas. Porém, o Geomatec, nessa aula, traz para vocês dicas de como resolver esses problemas de forma simples e rápida, porém de uma forma que você não precisa se preocupar em decorar essas fórmulas, beleza? Para isso, nós vamos analisar dois tipos de problemas. Na aula anterior, eu falei para vocês que a análise combinatória, ela é uma contagem de uma combinação em agrupamentos, ou seja, elementos onde nós podemos formar grupos e dentro desses grupos, esses elementos podem ou não permutar. A permutação deles poderão alterar ou não alterar a natureza desse conjunto, certo? Então, nós vamos ter alguns problemas em que a ordem, a permutação dos elementos alteram a natureza, que vai ser o tipo de problema que vamos abordar nessa aula, e nas próximas aulas vamos abordar os problemas em que a ordem dos elementos não alteram a natureza, beleza? Aí você precisa saber o seguinte: quando é que eu sei que o meu problema é um problema em que a ordem dos elementos alteram a natureza? Quando esse problema vier falando de senha, matrícula, filas, protocolos, classificações, códigos, números, número de telefone. Exemplo, se eu tenho uma senha, a senha 1, 2, 3, 4. Se eu mudo a ordem desses elementos, eu vou ter a senha, por exemplo, 2, 3, 4, 1. Se torna uma senha diferente, porque a ordem desses elementos alteraram a natureza desse conjunto. A mesma coisa é uma matrícula. Se eu mudo a ordem dos elementos em uma matrícula, por exemplo, MS 127, ela altera quando a gente muda essa ordem. MS 217 já é uma matrícula diferente, certo? Então, a mesma coisa são as filas. A fila formada por AJC é diferente da fila formada por CJA. A mesma coisa são os números, códigos, números de telefone, onde a ordem desses elementos poderão formar números de telefones distintos, beleza? Então, se no problema vier tratando de uma dessas condições, você já vai saber que é um problema em que os elementos alteram a natureza. E aí, você vai resolver o problema seguindo essa dica. Vamos ver aqui nesse exemplo. No exemplo 1, diz o seguinte: quantos números? Então, observe que ele está falando de números. Se são números, então você já fica sabendo que se trata de um problema em que a ordem dos elementos alteraram a natureza. Se alteram a natureza, nós vamos seguir as regrinhas apresentadas aqui. Esses números deverão ter 3 algarismos, certo? E esses algarismos só poderão ser um desses elementos. 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, vamos lá. Se são 3 algarismos, então eu vou ter que escolher o primeiro, o segundo e o terceiro dígito. Se fossem 4 algarismos, eu teria mais um tracinho para um quarto dígito. 5 algarismos, 5 tracinhos. E assim sucessivamente. Observe que nós vamos ter que tomar 3 escolhas. Tenho que escolher o primeiro, o segundo e o terceiro dígito. Só que para essas escolhas eu tenho que saber quais são os objetos que estão disponíveis para que eu possa tomar essa decisão. Daí foi onde nós criamos a nossa caixinha de possibilidades. Dentro dessa caixinha nós vamos colocar os objetos que estão à nossa disposição para definir quem vai estar aqui. Quem são os objetos? São aqueles elementos lá do problema que ele falou. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, a nossa caixinha de possibilidades, ela contém 5 elementos, ou seja, 5 objetos de escolha, onde a gente possa definir quem vai ficar aqui em cada dígito. O que nós vamos analisar nesses dígitos são justamente essas possibilidades de escolhas. Então, por exemplo, para o primeiro dígito, nós temos 5 possibilidades de escolhas. Aqui nós temos 5 objetos. Para a escolha do segundo dígito, nós vamos continuar com 5 possibilidades de escolhas. Por quê? Se eu defino que nesse primeiro dígito eu vou colocar o numeral 1, o numeral 1 ele pode se repetir no segundo dígito e também pode se repetir no terceiro dígito. Então, quando no problema não vem a palavra distintos,
significa que a quantidade de elementos da nossa caixinha ela não altera, ela permanece sempre a mesma. Então, para a segunda escolha, nós vamos ter 5 possibilidades e para a terceira escolha também 5 possibilidades. Agora nós temos que definir se a operação vai ser de adição ou de multiplicação, ou seja, o princípio aditivo ou multiplicativo. Então, nós vamos reler aqui as escolhas. Eu tive que fazer o quê? Escolher o primeiro dígito e o segundo dígito. Logo, eu sei que eu vou ter que usar a multiplicação, porque eu usei o conectivo e. Então, o primeiro dígito e o segundo e o terceiro. Então, eu sei que eu vou ter que multiplicar esses elementos. Multiplicando os 3 elementos, nós vamos ter 5 vezes 5 vezes 5. Nós vamos ter 125 possibilidades para formar esses números de 3 algarismos com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. No exemplo 2 diz o seguinte: quantos números... Então, mais uma vez, se tem números, é porque eu sei que o meu problema se trata de um problema em que a ordem dos elementos altera a natureza dos meus conjuntos, certo? Eu continuo tendo que contar aqueles números que têm 3 algarismos, porém, agora, os meus algarismos eles vão ser distintos. Se eles vão ser distintos, significam que a ordem dos dígitos, a presença da escolha dos dígitos, elas não poderão ser iguais, então não poderei mais ter o exemplo 1, 1, 1. Ou seja, aquele exemplo do slide anterior, 1, ele não poderá ser mais escolhido, tá? Ele não é uma condição permitida para esse contexto, para esse problema. E vamos continuar tendo que utilizar os elementos 1, 2, 3, 4 ou 5. Então vamos lá. Eu tenho 3 dígitos, então 3 decisões. Escolher o primeiro, o segundo e o terceiro dígito. Na minha caixinha de possibilidades, eu vou ter o numeral 1, 2, 3, 4 e 5. Dessa forma, eu sei que para escolher o primeiro dígito, eu posso escolher entre quantos elementos? Entre 5 elementos. Quando eu for definir quem vai ser o segundo dígito, suponha que eu tenha definido que eu vou colocar aqui o numeral 2 no primeiro dígito. Se eu coloquei o numeral 2, significa que o 2 não poderá se repetir nas próximas casas. Então, o 2 ele não poderá mais aparecer nas próximas casas. Logo, restaram apenas quantos elementos? 4 elementos, ou seja, 4 possibilidades. Então, é como se o 2 tivesse saído da minha caixinha. Beleza? Agora, eu tenho que escolher o terceiro dígito. Então, para o terceiro dígito, suponha que eu tenha utilizado o numeral 5. Então, eu utilizei o 2 nesse aqui, saiu o 2 da caixinha. Suponha que eu tenha utilizado o 5 aqui, o 5 também saiu da caixinha. Restaram quantos elementos para a terceira escolha? 3 elementos. Para saber se eu vou multiplicar ou somar, aí nós vamos observar aqui. Eu tive que escolher o primeiro dígito e o segundo dígito e o terceiro dígito. Logo, eu sei que eu vou ter que multiplicar, já que o conectivo que coube aqui foi o conectivo I. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, nós vamos ter 60 possibilidades de se formar esses números de 3 algarismos, onde eles deverão ser distintos e formados apenas pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Gostou? Pronto, então fique bem atento aí às nossas dicas. Nós vamos trazer para você mais uma aula com a resolução de mais problemas, onde você vai poder aplicar essa estratégia para os problemas em que a ordem dos elementos alteram a natureza desses conjuntos. E também vamos trazer problemas em que a ordem desses elementos não alteram a natureza desse conjunto. Certo? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e se inscreve. Marque aí o sininho para que você possa ser notificado dos vídeos que forem postados e possa ir acompanhando as nossas aulas e ir se preparando para esse concurso e poder garantir a sua vaga. Não esqueça também de visitar o nosso blog, pois lá nós vamos deixar algumas listas de exercícios para vocês, com questões para concurso, onde vocês poderão assistir aos nossos vídeos e praticar nessas atividades. E também poderá nos consultar por e-mail, pelo blog ou com comentários nos nossos vídeos, tirar suas dúvidas e se preparar para esse concurso. Beleza? Até mais!